muita alegria no coração de todos vocês, muita bênção. E que Deus ilumine o nosso coração. Amém? A palavra de Deus é uma revelação, é uma profecia, você sabia? Aliás, a palavra de Deus traz uma visão para nós. Qual é a visão que a palavra de Deus nos traz? Não é uma visão que você vai ver um vulto ou coisa semelhante. É uma visão que Deus ele quer para você totalmente o contrário daquilo que você vê. Quantas pessoas não vê a doença, a enfermidade, a miséria como uma provação de Deus, um karma, uma sina, e vai daí por diante. E muitas das vezes é preciso a gente tomar uma decisão muito radical, ou seja, uma decisão que vai impressionar muita gente, impressionar até os médicos, até as pessoas conceituadas, as pessoas formadas em alguma faculdade. Tem momento que é preciso nós tomar decisões que vai assustar muitas pessoas. Por exemplo, a decisão que esses 4 leprosos tomaram quando o exército sírios invadiram a cidade de Samaria. Eu quero mostrar aqui para você que está em 2 Reis, no 2º livro de Reis, capítulo 7, versículo 3, acredito que até o versículo 8 ou até mesmo o 9. A Bíblia fala desses 4 leprosos. Você sabe que lepra é o câncer nos dias de hoje. E esses leprosos tomaram uma decisão totalmente radical. Aliás, uma decisão que, se fosse no dia de hoje, você ia criticar, porque hoje em dia as pessoas têm uma confiança praticamente 100% na medicina, no patrão, no salário, no advogado, nos juízes, no governo, né? Quantas pessoas não estão confiando no governo e está indo de mal a pior? Então esses 4 leprosos, eles não podiam entrar na cidade de Samaria, e eles estavam na porta de Samaria, mas eles tomaram a decisão. Talvez você não tenha essa coragem de tomar essa decisão. E eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3. E você precisa tomar uma decisão semelhante a essa. Você precisa tomar uma decisão semelhante a essa, para que as coisas venham a andar positivamente em seu favor. Eu vejo que muitas pessoas hoje, elas ficam tomando decisões apenas na oração e no jejum. Está errado. Eu não estou dizendo que orar e jejuar está errado, não. Está certíssimo, é bíblico. Só que tem muitas coisas que as pessoas morrem, luta há 10 anos, 20 anos, 30 anos, lutando pelo objetivo, apenas através do jejum e da oração, e não é por aí. Muitas das vezes nós temos que tomar uma decisão. Olha o que esses 4 leprosos fizeram. Diz assim, ó, capítulo 7, versículo 3 de 2 Reis. 4 leprosos, 4 homens leprosos, estavam à entrada da porta, os quais disseram um aos outros. Escute bem, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Escute bem, um falou para o outro, os 4 falaram um para o outro: o que nós estamos fazendo aqui? Para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos?
Ou seja, é o que muitas pessoas fazem hoje. Elas esperam a solução na medicina, gasta tudo que tem com farmácia, com médico e fica esperando a morte chegar. Por exemplo, quantas pessoas não estão querendo crescer financeiramente, mas elas não procuram com que as portas financeiramente se abram para elas. Então, esses 4 leprosos estavam à entrada da porta de Samaria, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos de fome lá. Se ficar nós sentados aqui, também vamos morrer. Ou seja, se nós ficar aqui na porta da cidade, vamos morrer. Se nós entrar, vamos morrer também. Vamos morrer também. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Isso é uma decisão, gente. Isso é uma revelação profética da palavra de Deus. Esses leprosos estavam na porta da cidade, não podiam entrar. E os sírios tinham invadido a cidade de Samaria. E o povo de Samaria não estava mais ali. Fugiram. Então, alguns fugiram, né? Então, os 4 leprosos disseram uns para os outros, ou uns para os outros: olha, nós estamos aqui, vamos morrer. Se nós entrar, nós vamos morrer. Lá tem fome. Vamos morrer de fome. Se ficar aqui, vamos morrer de lepra. A lepra vai nos matar. Então vamos fazer o seguinte: vamos entrar. Se nos matar, então somente morreremos. Se viver, viveremos. Se nos matar, então somente nós vamos morrer. Levantaram-se ao anoitecer. Escute bem, eles levantaram. Talvez você está aí parado, não age. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Por quê? Não havia ninguém? Porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estavam, e fugiram para salvar suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e veste, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e ali também tomaram algumas coisas e a esconderam. E disseram, versículo 9: então disseram uns para os outros: não fazemos bem este dia? É dia de boas novas. Olha o que os leprosos começaram a falar um para o outro. Então disseram um para os outros: não fazemos bem este dia? É dia de boas novas. E nós nos calamos e esperávamos até a luz da manhã. Seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, brandaram ao porteiro da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém.
mas somente cavalos, jumentos atados, e as tendas como estava. Então os porteiros gritaram, fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. E levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem, sabe, eles que estávamos afaimados, por isso saíram do arraial e escondeu-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui nos resta, e terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram, pois, ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Gente, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que no arraial, os sírios, eles começaram a ouvir ruídos. Eles começaram a ouvir ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos reis dos egípcios para virem contra a nós. Então os sírios, quando escutaram o barulho de carro, de cavalos, de guerra, porque Deus enviou essa contradição que eles escutaram, e ficaram com medo e abandonaram as tendas com todas as riquezas. O que você entende com isso? É que tem certo momento que nós temos que tomar uma decisão. Você pode observar que os 4 leprosos, o que eles disseram? Vamos morrer aqui na porta. Vamos morrer aqui na porta da cidade. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. E se nós entrar, vamos morrer. Ou seja, se nós entrar, se deixarmos viver, certamente viveremos. E se nos matar, tão somente morreremos. Que coragem! Ou seja, aqueles leprosos, eles estavam decididos. Eles estavam decididos matar ou morrer, irmãos. E naturalmente aqueles homens ali fora, na porta da cidade, estavam com a baita de uma fome. Sem roupa, praticamente não tinha muita roupa. Você sabe que a lepra, depende da situação, a roupa gruda no corpo e começa a arrancar aquelas cascas de feridas. E a lepra causa um mau cheiro, né? Eu já cuidei de pessoas leprosas, eu sei como é que é. Eu já cuidei de pessoas com lepra. Ela cheira mal. Então aqueles 4 leprosos, eles estavam totalmente desenganados, desesperados ali na porta do arraial, a ponto deles dizer assim: se dissermos entremos na cidade, lá na cidade existe fome e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente mataremos. Ou melhor, se nos matarem, tão somente morreremos, melhor dizendo. Levantaram, eles não ficaram sentados. E ao anoitecer,
para se dirigirem ao arraial dos sírios. Tendo chegado na entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. O povo, o exército de sírios fugiram, porque o Senhor, Deus, fez ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou-se contra nós, o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram com medo, fugindo ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram. Você pode ver que o propósito desses leprosos era entrar no arraial apenas para comer, para se alimentar. E eles entraram, comeram, beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Vamos finalizar por aqui. Ou seja, talvez é o seu problema. Talvez é o seu problema. Você está aí parado, sem agir. De repente você está com um problema de um câncer, um AVC, uma hipertensão. Já gastou tudo o que tinha. E gasta mais, já vendeu o que tinha. Tomou empréstimo e tudo. Para cuidar da sua saúde. E nada resolveu. De repente você está igual aquela mulher hemorrágica que gastou tudo o que tinha. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E eu quero dizer para você agora, nessa noite, ou nessa madrugada, se aqueles leprosos não tivessem se levantado e ido com a coragem, você pode observar que aqui no versículo 4, eles disseram assim: se deixarem nós viver, viveremos, mas se nos matarem, então somente morreremos. Você tem que ser essa pessoa decidida. Peraí, esse câncer está me matando, mas peraí, eu vou tomar uma decisão, eu vou lutar em favor daquilo que Deus quer para mim. Eu vou lutar em favor de Deus. Deus quer me curar. Talvez você diz assim: não, essa doença não tem mais jeito. Imagina se aqueles leprosos pensassem assim. Imagina se esses leprosos pensassem assim. Eles iam procurar só a comida, gente, para comer, que estava com fome. Mas quando eles entraram no acampamento dos sírios, eles tinham fugido, os sírios tinham fugido, tinham deixado tudo. Eles não tiveram a oportunidade de pegar nada, vestes, o alimento, a bebida, a prata e nem o ouro eles não tiveram como pegar, porque a Bíblia diz aqui no versículo 6 que o Senhor fizeram ouvir no arraial ruído de um grande, ou melhor, ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que eles fugiram e deixaram tudo para trás. Agora, o segredo é os 4 leprosos, que disseram: se nós ficar aqui na porta da cidade, vamos morrer de fome, vamos morrer doente. Se nós entrar, se deixar nós viver, certamente viveremos. E se nos matar, certamente morreremos. E eles iam à procura de comida, gente, mas quando chegou lá, eles encontraram comida, bebida, veste, prata e ouro, e pegaram, esconderam, depois entrou em outra tenda, pegaram, esconderam, depois foi avisar o rei daquela cidade, daquele lugar.
que os sírios tinham tomado posse. Eu quero aproveitar 10 minutos para me te orientar. Você vai deixar esse câncer te matar? Você vai deixar essa AVC te matar, essa doença, essa enfermidade, essa hipertensão? Até quando você vai usar o marca-passo no coração? Até quando você vai depender de remédios? Até quando você tomar uma decisão como esses leprosos tomaram? Lepra é o câncer nos dias de hoje. Você precisa tomar uma decisão radical, uma decisão que vai abalar muitas pessoas perto de você. Você precisa tomar uma decisão, porque a palavra de Deus diz que esses homens se levantaram e foram, gente. Esses 4 leprosos não esperavam encontrar nada mais, nada menos do que nada lá no arraial. Aliás, eles esperavam o quê? Entrar e não tinha esperança mais de sair vivo dali. Porque mesmo disseram aqui no versículo 4, se deixarmos viver, certamente viveremos. Se nos matar, tão somente vamos morrer. Mas, irmãos, Deus facilitou. Você vê que a Bíblia diz que porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios ruído de carro e de cavalos, e o ruídos de grande exército, de maneira que os sírios fugiram. Você não tem que fugir da sua luta, meu irmão, minha irmã que me escuta agora. Quem tem que fugir de você é a doença, é a enfermidade. Até quando você vai viver de ajuda de governo? Até quando você vai aceitar cortar sua água, sua luz, acabar seu gás, você ficar mendigando apenas uma ajuda pequena que o governo dá? Talvez você já foi até na Suíça para cuidar desse câncer. Talvez você já foi em tantos lugares para cuidar dessa enfermidade, dessa hipertensão. Talvez o médico mandou você fazer isso e você vai lá e faz, obedece, tudo bem. Não estou dizendo para você não obedecer aos médicos, mas é como diz a palavra de Deus, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se não me engano, foi Pedro e João, né, que foi preso, que estava pregando em Jerusalém, depois foi solto, depois voltado de novo a pregar, levado no Sinédrio. Acho que foi Pedro e João. E lá no Sinédrio perguntaram para ele: vocês voltaram a pregar em Jerusalém? Voltamos, porque melhor obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Talvez se você obedecer a Deus a partir desse momento, essa doença vai sair da sua vida. Não tenha medo, arrisque. Tome uma decisão radicalmente. Você vai receber crítica em tomar essa decisão. Você vai receber crítica em tomar essa decisão, mas no nome do Senhor Jesus, eu profetizo agora nesta noite, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde. Eu não sei que hora você está nos assistindo, nos ouvindo. Tome, deixe os outros falar, não tem problema. Deixe os outros falar. Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas têm um limite, elas são limitadas. Por isso que a Bíblia diz que o cristão, ele não vive do que ele vê, ele vive da fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você espera, porém você não está vendo. A fé é a certeza daquilo que você espera, você não está vendo. Uma pessoa que não tem fé, ela morre com câncer porque ela tem medo de lutar. Se você me escutar o que eu estou dizendo para você, eu tenho certeza que a sua situação ela vai mudar a partir desse momento. E no nome do Senhor Jesus, Ele toca profundamente na sua vida agora. Disse os leprosos: se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós entrar, vamos morrer. Ou seja, se deixar nós viver, vamos viver. Se deixar nos matar, somente morreremos. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito agora? Eu, missionário Francinaldo Salviano, Ministério Igreja Eterna da Grandeza de Deus, eu quero lutar por você. Eu quero levar para você uma visão da palavra de Deus. Não aceite essa doença, essa enfermidade, essa miséria.
essa falta de renda. Não aceite, gente. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. E eu tenho certeza que Deus, ele começa a trabalhar na sua vida a partir desse momento. Se é para você fazer algo, faça. Faça, não tenha medo. Toma uma decisão radical agora, no nome do Senhor Jesus. E você vai ver, brevemente, os médicos vão dizer, olha, você não tem mais nada. Irmão, não precisa nem você pedir. Apenas obedeça. E você vai ver Deus se manifestar de maneira grandiosa na sua vida. Você vai ver Deus se manifestar de maneira grandiosa na sua vida. Receba cura, receba prosperidade, receba uma transformação de vida. Você crê? Levanta sua mão direita para o céu, diga: eu creio, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha prosperidade. Eu recebo uma transformação de vida agora, no nome do Senhor Jesus. Toma uma decisão. Faça como esses 4 leprosos fizeram. Eu te abençoo pelo poder da palavra de Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Faça isso. Os leprosos saíram com riqueza dali. Saíram com riqueza. Eles não esperavam receber prata e ouro, pegar, resgatar aqueles despojos. Mas sabe qual é a diferença? É que eles foram. Eles obedeceram a mente positiva. E eles foram abençoados. Haja. Faça alguma coisa para Deus mudar o quadro da sua vida. Seja abençoado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você, por favor, me ajude a manter o canal. Você sabe que o canal precisa ser mantido. Imagens boas, som bom, o áudio bom, qualidade boa. Nós não temos essa condição ainda. Nos ajude a continuar com o nosso trabalho. Eu vou pedir que você nos ajude financeiramente. Uma ajuda mensalmente. Apenas isso. Talvez você gasta 1000 vezes mais do que eu vou pedir. 3 opções aqui para você me ajudar a manter o canal mensalmente. Uma oferta de 5, de 10 ou de 15 reais mensalmente. Apenas para nós manter o nosso canal ativo, o nosso trabalho. Talvez você gasta 1000 com remédios e vai de mal a pior. Essas 3 ofertas, 5, isso mensalmente, irmão. Se você quiser doar mais, amém. Eu não estou pedindo 1000, nem 2000, nem 500 reais. Estou pedindo 5, 10 ou 15 reais de cada um de vocês que nos assiste diariamente. Amém? Aqui abaixo está o nosso Pix, né? Que é o 61 993 17 5352. Se você quiser nos ajudar, é uma decisão, né? Ah, não, mas é tão pouquinho, missionário. Não tem problema. Não tem problema. Faça aquilo que a gente está pedindo. Tá? A não ser que você queira doar mais mensalmente, todos os meses, receba seu salário. Lembre da obra de Deus. Lembre do trabalho missionário. Você vai ver. Volte essa mensagem de novo, que vai te encorajar a você tomar posse da sua bênção, da sua vitória. Apenas 3 tipos de ofertas: 5, 10 ou 15 reais por mês, gente. É um refrigerante por dia, né? Apesar que eu não tomo refrigerante, estou fazendo uma comparação. Aliás, quem fuma, né, é uma carteira de cigarro por dia, né? Infelizmente. De 5, 10 ou de 15 reais mensalmente. Nos ajude. Amém? Que Deus te abençoe. Toma a decisão. Os leprosos tomaram a decisão e foram. E resgataram até o que eles não esperavam. Resgataram até o que eles não esperavam. Você crê? Então, obedeça. Faça isso. No nome do Pai, no nome do Filho
e em nome do Espírito Santo. Seja curado, próspero, transformada a sua vida no nome do Senhor Jesus.